minha povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou de volta com mais histórias para o quadro Patetice Gemini em Histórias Inusitadas de Família e de Escola. Aí você me pergunta, gente, como assim? Mais histórias do tempo de escola, mais histórias de família. Sim, gente, sim, tem muitas histórias. E quando eu acho que não vai acontecer, mais história engraçada, ou eu mesma sozinha me embananando com as minhas distrações, ou em família. Minha família ajuda também. A minha família é um barato, gente. Gente, mas a história em família, assim, é muito recente. Tipo, foi mais ou menos no início, quase que no início pro meio do mês, desse mês. Gente, aqui na minha cidade, tem dois parques aquáticos, que é o Ecopark e o Aquamark. Muito show. E a minha família ama, tipo assim, qualquer coisa de aniversário, qualquer coisa de fim de semana, assim, a minha família se une e todo mundo vai pra lá. Só que, tipo assim, tem vezes que a gente vai pro Aqua, tem vezes que a gente vai pro Eco e por aí vai. Nesse dia, que foi mais ou menos no meio, pro início do mês, tava combinado, todo mundo tava combinado de ir para o Ecopark de início. E Ecopark, todo mundo falando de Ecopark, ficou Ecopark. Ai, meu Deus. E aí eu só vendo os meus familiares falando assim, não sei o que, é daquele que tem a tilápia é porque nesse parque também tem restaurante e tava combinado a gente almoçar lá. E aí é o parque da tilápia, falando de Ecopark da tilápia, até onde eu sei tava assim. Aí fomos, como foi, tipo assim, a minha família é grande, mas não foi todo mundo, então a gente se dividiu em dois carros. Em um carro tava uma parte e no outro carro tava eu e uma parte também da família. Beleza. Aí essa parte da família que tava eu, tava lá. A gente de carro, a gente tava no carro, aí a gente parou antes, a gente teve que, tipo, primeiro que a gente tava a caminho, a gente teve que voltar de novo. Porque acho que foi o meu tio esqueceu a carteira, alguma coisa do tipo. Eu não me lembro direito, mas a gente voltou. Tipo, a gente saiu, aí a gente voltou. Aí a gente pegou a carteira, aí depois a gente tava indo de novo. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Aí a gente parou de novo pra comprar a chinela do meu maninho e a gente seguiu o Ecopark. E aí a gente conversando e todo mundo naquela vibe, sabe, de mosquito, aquela vibe de viagem de família, bem legal. Aí, beleza. Aí, até que, eu não sei nem quando a gente... Ai, mosquito! Aí a gente, tipo, e olha que pra esse parque são uns 30 minutos pra chegar, alguma coisa assim. Aí chegando lá, a gente se organizou pra entrar no parque. Aí quando a gente tá entrando, tipo, passando da cancela e entrando no parque, os meus outros familiares mandam mensagem pra perguntar se a gente já tinha chegado, onde é que a gente tava. E aí meu tio falando com o meu outro tio, é no Eco, né? Aí o meu tio, não, é na tilápia, é no Aqua, não sei o que. Gente, esse dia foi épico, porque em o mesmo dia eu visitei dois parques. Olha só que show! Eu fiz um tour pelos parques em um dia. Eu fiz um tour de dois parques em um mesmo dia. Aí, não, a gente tá aqui no Aqua, meu, tipo, aí ele, não, mano, a gente tá aqui no Eco, aí, não, mano, é pra tá no Aqua. Aí o tio, putz, lá vai a gente voltando, Gente, o pior é que a viagem, tipo, foi de 30 minutos, mas eu já tava com a minha perna dormente, minha bunda já tava quadrada. Tentando ficar e tal. E a gente teria que passar por mais uma hora de viagem. Mas assim, 1h30
1h30 de viagem não é muito não, mas tipo, eu senti a minha perna dormente e a minha bunda quadrada. Aí a gente, beleza, aí já vai a gente pro Aquamark. Aí mais uma hora. Mais uma hora e um pouquinho, porque eu não sei se pegou o caminho mais longo, não sei o que deu, acho que pegou o caminho mais longo. Aí foi um pouquinho mais de uma hora. Quando a gente chegou lá, a gente saindo do carro assim, ó, eu e meus familiares. Gente, nesse dia, literalmente, eu fiz um tour em 2 parques em um dia. A gente chegou lá, meus familiares morrendo de fome, aí a gente sentou lá e foi tudo bem, mas foi muito engraçado, assim, pra gente, tipo, porque aconteceu, tipo, um ato falho, e aí a gente... Enquanto era no Aquapark, a gente parou no Eco, que depois foi pro Aqua, e aí foi muito engraçado. Mas quando chegou lá, ficou tudo bem, e a gente riu muito dessa história, assim, família, gente, foi show. Aí a segunda história já é do tempo de escola. Gente, eu juro, tipo assim, eu não sou de dormir em qualquer lugar. Eu não durmo nem em avião. Eu simplesmente só fecho o olho no avião e dou aquelas cochiladas, mas eu não consigo dormir a não ser que for na minha cama, na minha casa. Até na casa, por exemplo, da minha maninha, que eu sempre fazia noite de pijama, eu não dormia lá. Assim, comecei a dormir a partir de agora, por isso que eu acho que é a velhice, chegando nos 30. Porque agora eu tô tão cansada que eu durmo, mas eu também só durmo lá. Em outro lugar, eu não durmo. Tipo, acho que é de tanto cansaço também, eu acabei dormindo lá. E eu consegui dormir lá, assim, dormir de sonhar, de tudo, depois de 15 anos de amizade e irmandade, gente. Tipo, pra vocês verem que eu sou uma pessoa que eu não durmo em qualquer lugar, mas hoje em dia eu tô tão cansada que eu durmo. Mas assim, nessa época de escola, eu tinha o quê? Meus 15 anos. E eu era pipoca da panela. E esse meu negócio de só dormir no meu cantinho, eu tinha isso muito firme, que eu não dormia em qualquer lugar, entendeu? Nessa época eu realmente não dormia, eu dormia em casa. Na escola eu poderia estar pingando de sono. Eu não dormia, eu poderia dar viajadas, muitas viajadas quando eu tava com sono, mas não dormia em escola, em hipótese alguma. Então nesse dia eu devia estar muito exausta para eu ter conseguido dormir em sala de aula. Mas em minha defesa, não estava tendo aula. O que aconteceu foi o seguinte: era dia de prova de geografia. Esse professor do início era novato, ele era militar, ele era bem brabo, porém ele tinha um coração muito fofo. Ele, tipo assim, era aquele, tipo o meu malvado favorito. Tipo, ele era bravo, mas ele era fofo. Tipo assim, ele era firme, ele não tolerava desrespeito, ninguém tolera desrespeito, né? Desrespeito, ele não deixava passar desrespeito, por exemplo, na hora da aula, silêncio, todo mundo sentado, era muito regrado. E era muito disciplinado, na verdade. Só que, se você peitasse com ele de frente, principalmente se você for um adolescente, aí a giripoca ia piar. Eu nunca tive problema com esse professor. Eu só conheci o lado do coração enorme dele, porque eu sempre o tratei com respeito. Se eu estivesse errado, eu admitia. Tipo assim, por exemplo, eu tô conversando aqui e ele me chamou a atenção. Rapidinho eu já calava minha boca, pedia desculpa e tudo bem. Sempre assim. Então eu nunca tive problema com ele. Agora, muitas pessoas tinham, muitos adolescentes tinham, porque peitavam com ele. Aí, só que aí, nesse dia, ele não me... nesse tempo, ele era novato como professor, então ele tava mais firme ainda pra mostrar, tipo assim, olha aqui, não conheço vocês, mas eu tô aqui, eu sou autoridade, entendeu? Tipo assim, entendeu? Então ele não me conhecia, então, tipo assim, é aquela fase que o professor, tipo assim, trata todo mundo com firmeza, pra ninguém peitar de frente, pra já todo mundo entender o lugar dele e o nosso. Só que eu
sendo o professor novato ou não, eu sempre entendi bem quem é a autoridade, ali como professor, eu sempre entendi o patamar de cada pessoa, sempre entendi, sempre respeitei, principalmente em escola. Então, nunca tive problema com isso com o professor. Só que ele não me conhecia e tal, e eu não conhecia ele também, então eu não sabia também o que ele tolerava, o que ele não tolerava. Por exemplo, tem professor, por exemplo, tem aluno que senta assim, não conversa nada, mas senta de lado. Aí, tipo, o normal é sentar de frente, né? Mas tem alunos que sentam de lado, mas não, tipo, ele não conversa, ele só senta de lado e assim. Tem professor que não se incomoda com isso. Mas também tem professor que se incomoda e com razão, porque, né? O normal, o padrão é sentar de frente, nada de sentar de lado. Coisa de disciplina. Só que eu não conhecia quais eram os calcanhares de Aquiles desse professor. Calcanhar de Aquiles não, como é que fala? As regras dele, entendeu? E aí o que acontece? Nesse dia era a primeira prova que a gente tava fazendo dele, prova de geografia e tal. Aí eu tinha terminado a prova. Eu quase fui uma das primeiras a terminar a prova. Será que foi? É quase isso. E aí tinha muita gente ainda fazendo prova. Aí eu entreguei minha prova. E aí eu voltei pro meu lugar. E aí eu fiquei calada. Só que assim, quando você me deixa calada e parada, sem fazer nada, por exemplo, sem o professor estar explicando, eu tinha que esperar os outros coleguinhas terminarem a prova e depois, se eu não me engano, era até recreio. E aí o que acontece? Já que eu não podia falar porque todo mundo estava fazendo prova, eu tinha que respeitar. Ficar parada, assim, pra mim, naquele dia que eu estava muito exausta, eu acho, eu não sei o que aconteceu, me deu um sono. E aí eu não sabia que não podia dormir naquele momento, porque ele não estava explicando, não estava passando, tipo assim, todo mundo estava fazendo prova, mas eu entendi, na regra dele, é desrespeito, tem que manter a disciplina aqui. E aí, eu tinha terminado a prova, me deu um sono, e aí de repente eu dormi, mas foi assim, sem controle, eu dormi, deu uma dormidinha. Só que eu não sabia que isso ia irritar esse professor, porque todo mundo estava fazendo prova, eu tinha terminado, tava olhando pro vento, aí eu literalmente dormi. Que burro, dá 0 pra ele. Mas não foi porque eu dormi porque eu queria, simplesmente eu dormi. Aí, esse meu professor, ele não admitiu isso. E eu não sabia que era, tipo, por exemplo, que ele não ia admitir isso. E também não tinha nem como raciocinar, porque, tipo, não tava entendendo nada mesmo. Eu dormi. Aí, eu sonhei, gente. Sabe, quem já assistiu Up Altas Aventuras? Quem já assistiu Up Altas Aventuras vai entender. Vocês já viram aquela ave Narceja? Vou colocar a imagem aqui do Narceja, aquela bem colorida, grande. Só que eu sonhei com essa Narceja. Só que era a Narceja do terror. O quê? Eu não sonhei com essa Narceja, tipo assim, ela era colorida, mas ela não tinha essa carinha boazinha. Era um Narceja do terror mesmo. Sonhei com essa ave, só que Narceja, só que na versão terror. E essa ave tava querendo me atacar no meu sonho. Aí eu só senti tudo tremer à minha volta, que era o meu professor saculejando a minha mesa onde eu tava dormindo. Ele, ei, acorda. Só que quando eu acordei, eu só... Ao mesmo tempo que tinha a voz dele, não pode dormir, não sei o que. Ao mesmo tempo que eu tava a voz dele, quando eu fui olhar pra ele, eu me apavorei, porque eu ainda tava meio que sonhando, eu tava meio que no sonho, eu tava meio que no mundo do sonho, meio mundo realidade, tava tipo assim, não encaixou, tava ainda fazendo download pra voltar pra vida daqui. Aí o que acontece? Porque eu tava no sonho. Quando eu olhei pra ele, na cara dele eu vi a grande ave do terror. E aí eu meio que me assustei. Aí eu ia... Aí até eu entender que ele não era ave, eu meio que... Depois eu entendi, ele não pode dormir. Mantenha a disciplina, não sei o que, fique... tipo, não durma, tipo assim, entendeu? Tipo, se ajeite, menino. Tipo assim, ele falou assim. Aí eu falei, meu Deus, eu tomei um susto, porque tomei um susto tanto pela ave que apareceu na cara dele, porque eu tava ainda meio... quanto me assustei pela postura, porque eu não sabia que não podia dormir, se depois era recreio e eu tava sem fazer nada ali, mas aí eu entendi. Aí eu pedi desculpa e
quando eu voltei à órbita, e isso, a minha irmã de coração atrás, morrendo, querendo rir muito. E ela prendendo o riso, gente. Ai, meu Deus, só coisa. Gente, e a terceira história também é do tempo de escola. Tipo, só que essa eu tinha uns... Acho que eu tinha 15 também. Eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. E aí, eu tava fazendo testão. E quem era o supervisor, quem tava na sala supervisionando a minha turma, era o meu professor de matemática, que hoje é o meu padrinho lindo amado. Gente, esse meu padrinho é muito show. Ai, gente, ele é o melhor professor de matemática da vida, porque ele faz uma coisa séria se tornar cômica, principalmente um testão, que é aquele ambiente de pressionado e tal. Gente, enquanto a gente tava fazendo o testão, um dos meus amigos emprestou o celular para o meu padrinho jogar, porque ele disse, tipo assim, enquanto vocês fazem a prova, eu vou fazer o quê? Aí ele começou a jogar. Mas tipo, ele tá jogando, mas ele tá atento a todo o ambiente. Não sei como ele fazia isso, mas ele fazia isso. Ele conseguia, nossa senhora, se alguém colasse, não é porque ele tá jogando aqui não, que ele vai ver. Só que assim, o meu amigo tinha tirado o som desse jogo. Era um jogo de carrinho, de corrida. E aí beleza. Esse jogo era de carrinho de corrida, então ele fazia barulho. E o meu amigo tinha tirado o som desse carrinho pra não atrapalhar ninguém que tava fazendo a prova. Porque até então, antes de entregar até o jogo, meu padrinho ficava assim, e arrastando o pé. Tudo brincadeira, sério, pra descontrair, sabe? Mas a gente tá querendo fazer a prova. Aí o meu amigo teve essa ideia brilhante ideia de dar esse celular dele pra ele ficar quieto. Só que aí, o meu padrinho jogando aqui, a gente só escuta. Só que, gente, não era tipo... O som parecia realmente do jogo. Tipo, não era esse som amador. Era um som profissional mesmo, que parecia que tava saindo dentro do celular. E aí todo mundo, pô, mano, tu não tirou um negócio daí não? Eu tirei o som. E ele ia lá, esse menino levantou umas 4 vezes da cadeira dele para conferir se o celular tava sem som. Até outros alunos foram lá ver se realmente tava sem som. Aí quando o menino voltava pra cadeira, continuava de novo aquele som. Aí falava, é você que tá colocando o som, né? Ele falou, não tô colocando som não. O meu próprio padrinho falava, não tô colocando som. E aí depois dessa confusão toda, depois de um tempo de confusão, a gente foi entender que o som saía da boca do meu padrinho. Ai, gente, é uma piada, olha. Deu uma muvuca lá na sala pra gente entender que o som que tava fazendo era meu padrinho. Ai, gente, só história. É por isso que eu gosto muito, assim, sabe? No meu tempo, assim, no meu tempo de escola teve muita coisa estressante, mas também teve muita coisa legal, assim. Teve muitos momentos muito engraçados, assim, que se eu pudesse eu reviveria. Mas eu revivo esses momentos nas minhas lembranças e agora estou passando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham passado aí um ar de leveza, de volta tempo de escola, ou que vocês tenham se identificado, ou simplesmente divertido. Então é isso. Se vocês gostaram, deixe seu likezinho aí, comentem aí embaixo também. Contem aí pra mim também as histórias de vocês, pra interagir aqui com o canal, pra interagir comigo, pra eu também conhecer um pouco das histórias de vocês e também contar aqui no canal. Então é isso, um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau!